Olá, eu começo esse nosso papo de fradinho te perguntando quantas vezes você já comprou uma caixa ou uma lata desta aveia, ou pelo menos quantas centenas de vezes você não passou por uma delas expostas nas prateleiras dos mercados da sua cidade. Mas o que será que tem a ver a figura deste senhor de cabelos grisalhos e chapéu vistoso com o produto? Será que ele seria o dono da fábrica? Será que ele é apenas um garoto propaganda da marca que nem aqui no Brasil associamos por longo tempo o ator Carlos Moreno à marca de uma certa esponja de aço? Ou será ainda que o sobrenome Quaker seria o sobrenome desse senhor sorridente? E o que teria isso a ver com religião? Eu acho que não faltariam perguntas nas tentativas de encontrar quem seria ele e, claro, a sua ligação com a palavra Quaker. Mas acreditem, se tentarem responder, saibam que nenhuma alternativa que dê será correta. O fundador da empresa de cereais Quaker foi o senhor Henry Crowell, que aos 9 anos de idade viu seu pai morrer de tuberculose e que quando ele completou 17 anos de idade, também contraiu a mesma doença que anteriormente matara seu pai e o levou por 7 longos anos a sofrer severamente com a doença, chegando ao ponto de ter hemoptise. Desde criança, Henry alimentava o sonho de se tornar um missionário pregador do Evangelho. E aquela doença terrível estava destruindo esse sonho. Já que para ser um bom pregador, claro, a pessoa precisa ter bons pulmões para poder falar alto, forte. E pulmões era exatamente o que faltava nele. Mas ainda assim, ele costumava assistir sempre que podia às pregações do pastor Duetmund. E foi em uma dessas pregações que ele ouviu o pastor dizer o seguinte, abre aspas, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer através de uma pessoa totalmente dedicada a ele. Fecho aspas. Essas palavras calaram fundo dentro daquele jovem debilitado. E ele então resolveu que seria aquela pessoa dedicada ao Senhor, da qual estava a falar o pastor. De uma coisa ele tinha certeza: jamais ele teria condições de se tornar um pregador como Moody. Mas passou a ter também a certeza de que poderia ganhar muito dinheiro e financiar muitos pastores pelo mundo, inclusive o próprio Moody. Então, por meio de um momento de oração profunda, ele fez uma proposta a Deus. A proposta de que se ele ficasse melhor e pudesse ganhar muito dinheiro, iria pôr a maior parte do que ganhasse para a glória de Deus. E mais ainda, que jamais iria colocar o seu nome pessoal no que fosse a sua fonte de renda, seja lá qual fosse. Deus ouviu aquelas preces e o curou. E ele então pegou o patrimônio da sua família e comprou um moinho que uma família vizinha dele estava vendendo. E começou logo a produzir cereais. E foi assim que nasceu a Companhia de Aveia Quaker, que inicialmente tinha o nome de Cereais Ticom. Mas de onde vem esse nome Quaker? Logo após a Guerra Civil Inglesa, ocorrida entre 1642 e 1651, começaram a surgir muitos grupos cristãos dissidentes do protestantismo. E em meio a esses dissidentes, havia um homem chamado George Fox, que estava bastante insatisfeito com os ensinamentos da Igreja da Inglaterra e dos denominados de não conformistas. Ele afirmava que havia recebido uma revelação e ficou convencido de que poderia ter uma experiência direta com Jesus Cristo sem a necessidade de uma igreja. Depois disso, ele viajou por diversos lugares, como por toda a Inglaterra, Países Baixos e Barbados, pregando e ensinando ao povo dentro da sua fé.
Isso levou George Fox a ser conduzido a uma corte judiciária, onde os juízes Gervase Bennett e Nathaniel Barton o julgaram por crime de blasfêmia religiosa. Segundo relata a história, foi justamente o juiz Bennett a primeira pessoa a usar o termo quaker. Assim, a partir dessa denominação, George Fox fundou o movimento quakerismo, com a principal crença de que Deus estava dentro das pessoas e não nos cultos ou nas igrejas. Junto com outros pregadores que comungavam da mesma crença, terminaram por fundar a Sociedade Religiosa dos Amigos, que era um conjunto formado por diversas denominações cristãs, todas historicamente protestantes, e que depois de algum tempo passaram a ser chamados de Quakers. Quaker é um verbo inglês cuja tradução é tremer. Durante muito tempo, os Quakers foram perseguidos e punidos severamente pelo governo inglês. Isso fez com que um grupo expressivo deles migrassem para as recém-colônias da América do Norte. E em 1681, Carlos II, o então rei da Inglaterra, deu a um quaker de nome William Penn terras na então colônia da América, que ele logo batizou como província da Pensilvânia, local onde muitos quakers se estabeleceram. Gostaram? Você sabia disso? Agora, todas as vezes que você for preparar um saboroso mingau de aveia quaker, irá se lembrar que é muito mais que um simples rótulo ou uma marca de um produto alimentício, está por detrás uma forte denominação religiosa que nasceu de dentro de um ato inabalável de fé e de gratidão. Aqui termina o nosso papo de Fradinho, mas eu quero te pedir que não se esqueça de nos dar seu like, assistir aos nossos vídeos por inteiro, se inscrever, comentar, apertar o sininho. Assim, o YouTube irá te avisar todas as vezes que eu colocar aqui um novo vídeo. E isso é muito importante para o canal. Paz e bem.